Olha, vamos falar de um outro caso, de um outro possível escândalo. Veja só, na Secom agora. A gente tratou disso, da licitação que foi cancelada, e agora o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, apresentou um requerimento de informação à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a Secom, cobrando explicações sobre denúncias de funcionários da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, sobre suposta censura da direção da Agência Brasil. O que teria acontecido é o seguinte: a EBC teria impedido a veiculação de notícias sobre o caso da suposta fraude na licitação de 197 milhões de reais para a contratação de uma empresa pela Secom para gerir as redes sociais do governo Lula. Agora, eu constei aqui em São Paulo, a gente tem talvez um exemplo oposto, né? Se de um lado tem a EBC sufocada, limitando circulação de informações, aqui em São Paulo está em plena operação a TV Cultura, né? Que tem participação na gestão do governo de São Paulo. O governador Tarcísio, aliás, enfrenta algumas críticas de apoiadores por causa disso, porque tem permitido ainda que a TV Cultura dê espaço a críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você tem lá Marco Antônio Villa, Vera Magalhães, enfim, para citar alguns nomes, Luiz Felipe Pondé, por exemplo, mas o Tarcísio não mexe nisso, tem dado autonomia para a TV Cultura, que toca lá a sua linha editorial como quer. No caso da EBC, gerida pelo governo federal, é diferente, Consta. É diferente, mas tem que fechar ambas, pelo motivo que o Silvio descreveu. Eu também fui um crítico muito duro do governo Bolsonaro em relação a isso. Porque, veja, quando um presidente mais sério, com uma equipe técnica, que tem o interesse no país, chega ao poder e vê um instrumento desses na mão, faz o quê? Tenta fazer a coisa séria. Tenta botar lá uma outra pessoa para tocar os programas que dão traço, mas não vai usar para sacanagem, não vai usar para cabide de emprego, para pagamento indireto para militância, que é o que o Lula fazia na TV Lula, antes assim apelidada. Então serve para isso. Bota lá o contrato de 30 mil reais com um, 50 mil reais com outro, e sustenta a militância por meio da EBC, que ninguém assiste. Né? É para isso que existe a TV Traço. Então o Bolsonaro encontra esse troço lá e não faz nada, tenta deixar um quadro sério, digamos assim. É óbvio que vai ter alternância de poder eventualmente, e a esquerda, sem escrúpulos, vai fazer o que o Lula está fazendo já. Censura, contrata militância, não fala mal do governo, vira uma assessoria do governo. O PT, a esquerda em geral, sempre confundiu público e privado. Para eles, todos os instrumentos de Estado são extensões do governo, que são extensões do partido. E tudo serve para alimentar os interesses do partido, que é a perpetuação no poder. Ponto. Então, o Tarcísio tem muito pudor. Não, deixa a Verinha para mostrar como eu sou independente, respeito a liberdade, a autonomia. Aí ela está lá usando o instrumento que recebe verba do Estado, pela Fundação Padre Anchieta, para ficar demonizando o ex-chefe dele, o governo Bolsonaro e o legado Bolsonaro. Está lá fazendo militância, convidando só amiguinho para levantar bola da turma da esquerda. Então, de novo, é purismo demais dentro das quatro linhas. Quando você encontra do outro lado comunistas, o resultado é esse. Né? Então, eu acho que o Tarcísio tinha que acabar com essa farra, como o Bolsonaro tinha que ter acabado com a farra da EBC. Eu vou trazer um exemplo recente, agora, para ilustrar tudo que foi dito, inclusive pelo Silvio. Leandro Demore, sujeito que era do Intercept lá, do Glenn Greenwald, né? Se o Leandro Demore tivesse que procurar um emprego no mercado, ele não dá audiência para ninguém, ele só fala as bobagens para agradar o chefe. E assim que tiraram o Biden da corrida presidencial, até a Globo deu uma chamada dessa. Veja o nível em que chegou a Globo. A Globo virou o Demore. Né? A Globo virou o Leandro Demore do Intercept. Olha que papelão. Eles voltaram a falar de idade. Agora não é mais etarismo, não é mais uma coisa que pega mal. Então o Leandro Demore escreveu: gente, vocês não acham Donald Trump muito velho para ser presidente? No dia seguinte que saiu o Biden, porque a Kamala Harris é 20 anos mais nova. Isso é picaretagem, isso é coisa de gente canalha, né? Como a Globo fez também. Porque o Biden era mais velho e tiraram a questão da frente. Só que a resposta do Bruno Seco foi muito boa, né? Tem literalmente a mesma idade do Lula. Mas como o Lula te paga quase 37 mil reais para você apresentar talk show que ninguém vê, obviamente você jamais questionará sua idade, a do Lula. E o problema nessa história não é a idade, e sim a capacidade, o que sobra para o Trump e falta para o seu chefe. Até porque o Trump, né, acabou de levar um tiro, que a mídia já esqueceu,
tem só 10 dias, a mídia esqueceu que ele levou um tiro. Só que ele está bem, ele exala a vitalidade. O Biden não é a idade, é a senilidade, é cumprimentar fantasma, é fazer cocô em pé, né? É tudo mais que ele andou aí espalhando de constrangimento para o Partido Democrata e para a nação americana. Então, olha o nível. Agora, a questão do Bruno Seco foi muito boa, né? Tem uma profissão que o Reagan dizia, né, que é a profissão mais antiga do mundo, se assemelha muito à segunda, mais antiga. Tem uma profissão que eu vejo muito mais dignidade do que essa do Demore, que ele chama de jornalismo, mas não é, né? É porque naquela outra profissão antiga existe um contrato bem objetivo e direto. Ó, toma aqui, eu tô te pagando, você faz isso aqui na cama comigo, né? É um acordo mais direto, sem ninguém ficar dissimulando ali, fingindo amor. Alguns podem até querer, né, que em troca que finja amor, mas todo mundo sabe qual é o acordo. Nesse caso, o sujeito está fingindo que é jornalista e que teve uma grande sacada. Qual a idade do Trump? Não é muito velho, não. Quer dizer, o cara está a serviço de um cara que tem a mesma idade do Trump e isso não o constrange. Jornalismo virou isso aí. Repito, Globo virou Demore. Brown, a EBC, e aqui cabe uma crítica construtiva, porque durante o governo Jair Bolsonaro, eu, por exemplo, defendia o fechamento da EBC, e o presidente Jair Bolsonaro não fechou a EBC. A EBC é um cabide de emprego de ex-funcionários da Rede Globo ou de outras empresas que, enfim, fazem assessoria de imprensa e foram parar na EBC depois de sair da Globo. É uma espécie de Globo do B, é algo mais ou menos parecido. São 1.500 funcionários. Nós estamos falando de 700 milhões de reais. É muito dinheiro para nada. Aliás, o maior contrato da EBC é o da Cissa Guimarães, que faz um programa chamado Sem Censura. E nós estamos aqui falando justamente sobre censura. A EBC não tem função nenhuma, é traço de audiência e é um cabide de emprego de jornalistas, militantes de redação de esquerda. É disso que se trata. O presidente Jair Bolsonaro, novamente, cabe aqui a crítica, e eu não vejo problema em criticá-lo quando ele deve ser criticado. Errou ao não fechar a EBC. Essa é a minha posição. E agora, o Lula faz aquilo que faz jus ao que era a EBC. Ela foi apelidada de TV Lula, não é mesmo? Então, está lá. Né? Não causa nenhuma estranheza.